Só avisar todo mundo que essa reunião é gravada, né? Que ela vai depois ficar à disposição na página da FCM para quem quiser ouvir ou quiser indicar, né? E essa reunião a gente tem a honra de estar aqui com a gente a doutora Marise Toffoli, que é gastroenterologista e patologista pediátrica. Ela tem mestrado aqui pelo nosso departamento aqui em saúde da criança e do adolescente, é preceptora dos residentes do Hospital Materno Infantil de Goiânia, secretária do Departamento de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente da Sociedade Goiana de Pediatria. E ela vai nos prestigiar aí falando o que o pediatra precisa saber sobre a microbiota intestinal, que é um assunto, assim, de muito interesse para todos nós, né? Mesmo apesar de estar escrito que é para pediatra, é interesse de todos, com certeza. Muito obrigada, Marise, pela sua disponibilidade, pela sua presença. Eu que agradeço, querida, é uma honra, um prazer aceitar um convite seu. Quando você me faz um convite, sabe que eu é sim, né? É sempre sim. E uma grande honra para mim tá aqui nessa reunião da pediatria da Unicamp, que foi onde tanto me inspirou, me deu a certeza de que eu estava fazendo a escolha certa pela pediatria e depois pela gastropediatria, onde eu tive contato com tantos professores, mestres e pessoas que me inspiram tanto até hoje. Então é um enorme prazer e uma honra e intensa responsabilidade estar aqui hoje. Eu espero poder trazer alguma coisa que agregue a todos vocês, então. Para a gente começar a falar, então, esses são meus conflitos de interesse. Marise, clica nesse ocultar aí para subir essa barrinha que fica no meio. Opa, peraí que eu tô... Porque aí, senão... Parece que ele não está... Aqui, ocultar. Isso. Agora vai. Então, ótimo. A gente não vê todo o seu... Achei que ficasse só para mim, obrigada. Bom, como eu estava falando, esses são os meus conflitos de interesse, mas o conteúdo dessa apresentação é da minha inteira responsabilidade. Então, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre microbiota, e isso só é possível graças a grandes avanços tecnológicos que foram acontecendo, principalmente com técnicas de sequenciamento de RNA, para que a gente possa, então, determinar qual o genoma desses micro-organismos que estão convivendo com a gente já há milhares de anos e influenciam diretamente no funcionamento dos nossos órgãos e sistemas. Com esses avanços, a gente conseguiu, então, entender quem é que está presente no nosso intestino e em todos os outros órgãos também. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais em relação à microbiota intestinal, mas já existem estudos também falando sobre a microbiota oral, pulmonar, esofágica, mas hoje os avanços, eles vêm focando cada vez mais com relação à microbiota intestinal. E essa infinidade, né, que são mais de 100 trilhões de micro-organismos presentes na microbiota intestinal, eles são separados em alguns filos principais, que são praticamente 6 filos, e tem se tentado, então, estabelecer perfis de microbiota de acordo com o que cada indivíduo apresenta. E essa quantidade de micro-organismos, ela é bastante expressiva e esses números, eles impressionam bastante. Entre esses números, o que mais me impressiona, por exemplo, é que nós temos mais de 1,3 vezes, por exemplo, mais células de micro-organismos no nosso corpo
do que nossas próprias células, muito mais genes de microbioma, do nosso microbioma do que os nossos próprios genes. E é impossível a gente pensar que isso não possa ter uma certa interferência, uma interface com o funcionamento de todo o nosso organismo, dos nossos órgãos e sistemas. Com o avanço desse conhecimento, alguns conceitos, eles também foram surgindo e vale a pena a gente destacar um pouquinho. Então, o conceito da microbiota, que é nada mais do que o conjunto desses organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários. Também o conceito do microbioma, que na verdade é o conjunto desse material genético, desse genoma todo, e são mais de 8 milhões de genes envolvidos, e o metaboloma, que é o conjunto dos metabólitos dessa microbiota. Então, o que essa microbiota produz a nível intestinal, através, então, das fibras, nós vamos ver como isso se faz e qual o papel desse metaboloma no nosso organismo. Com esse conhecimento, a gente começou também, então, a questionar quais são as funções dessa microbiota, como que ela interage com os nossos órgãos e sistemas. Então, entre as funções principais estabelecidas, nós temos a nutrição, a integridade e o funcionamento intestinal, a modulação imunológica e o metabolismo. Em relação à integridade da mucosa intestinal, nós sabemos que a microbiota equilibrada, ela é fundamental para ter um estímulo positivo na formação de muco protetor intestinal, que seria a primeira barreira de defesa da nossa mucosa intestinal. Também, uma microbiota equilibrada ou eubiótica, como se diz, ela pode trazer um maior fortalecimento entre a junção entre os enterócitos, então fortalecendo aquelas proteínas de junção entre os enterócitos, garantindo a característica de semipermeabilidade da mucosa intestinal. Os nossos micro-organismos do bem, a nossa microbiota, ela também vai competir com sítios de adesão por enteropatógenos, então, diminuindo a chance de que a gente tenha diarreias infecciosas, infecções por Clostridium, por exemplo, e também uma microbiota saudável, ela vai competir por nutrientes, por comida, com alguns enteropatógenos, diminuindo assim a concentração desses enteropatógenos. Em relação à função metabólica, o que nós já sabemos é que a microbiota, então, ela através da sua ação nas fibras não digeríveis, os carboidratos não digeríveis, como frutoligosacarídeos, a oligofrutose, galactose, inulina e xilose, eles vão sofrer a ação da fermentação bacteriana e produzir principalmente ácidos graxos de cadeia curta. E os principais ácidos graxos de cadeia curta em voga hoje na literatura são o acetato, o butirato e o propionato. E eles têm papel fundamental na saúde dos enterócitos, naquele fortalecimento da junção entre os enterócitos, na saúde das vilosidades intestinais, e o butirato, ele tem sido bastante estudado também com a sua ação imunomoduladora. Com isso, hoje, várias ações desse metaboloma, ela tem sido descrita. Então, a primeira delas é que justamente eles são substrato de energia para os enterócitos, garantindo uma saúde intestinal. Garantem uma integridade da barreira intestinal, como eu falei, garantindo o fortalecimento das tight junctions, mas também eles são precursores neuroendócrinos, podem também ser precursores de vários enterormônios que vão auxiliar na regulação da motilidade intestinal. Alguns ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, ele vai interferir no meio imunológico, favorecendo uma resposta mais T-reguladora em detrimento de uma resposta pró-inflamatória, favorecendo, por exemplo, as respostas de tolerância em algumas alergias. Além dessas funções, a gente tem o estímulo na produção de vitaminas e de compostos bioativos que podem ter ações intestinais e sistêmicas, e também
precursores neuroendócrinos, como produção de triptofano, precursor de dopamina, GABA, e que vão potencialmente ter uma ação sistêmica e principalmente no que a gente chama de eixo cérebro-intestino. Então, há muito tempo, nós já sabemos do fator, do estímulo, do estresse, da ansiedade, levando às repercussões intestinais, principalmente nas doenças funcionais. Então, nós sabemos que estilos de vida, ansiedade e estresse podem resultar em desmotilidade, alteração do fluxo sanguíneo enteral, resultando na dor abdominal funcional, na síndrome do intestino irritável. Mas hoje, o que a gente começou a entender um pouco mais é o papel da microbiota nisso tudo. Então, sim, a desmotilidade, a alteração do fluxo sanguíneo intestinal podem acabar resultando numa disbiose, que seria essa alteração dessa microbiota, mas também alterações na dieta, uso de antibióticos, de inibidor de bomba de prótons, por exemplo, também podem resultar numa disbiose. Essa disbiose, ela vai levar a um perfil inflamatório de citocinas locais diferente, levando a respostas inflamatórias locais, que podem, por si só, ser estímulos, ter uma mudança na percepção de estímulos dolorosos no trato gastrointestinal, então, podendo ser o gatilho para as doenças funcionais, mas também essa inflamação local, com o aumento da permeabilidade intestinal, pode ser o gatilho para o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, como retocolite e doença de Crohn. Mas não só isso. Essa alteração da microbiota também vai mudar o perfil de metaboloma que ela produzia. Então, podem mudar as concentrações de GABA, de triptofano, que é o precursor da serotonina, também mudança do perfil de outros ácidos graxos e de peptídeos, que podem ser, então, os precursores e entrarem em toda a gênese do desenvolvimento de alterações cognitivas, ansiedade, de distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão, e até mesmo o TEA, né, os transtornos do espectro autista, também têm sido relatados com algum componente da microbiota intestinal ainda em estudo. E em relação ao sistema imune, então a gente não pode esquecer que 70% das nossas células imunes estão lá no sistema GALT, lá no intestino. E a microbiota, ela tem uma íntima relação e um papel muito importante na modulação desse nosso sistema imunológico. Então, lá no intestino, nós temos as células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, que são as principais e as que inicialmente vão reconhecer quem é que está lá na luz intestinal. Elas vão reconhecer se é uma microbiota benéfica, do bem, né, como a gente chama, através, então, dos padrões moleculares associados a essa bactéria. Então, ela reconhece como sendo um estímulo agressor ou não, e com isso começa toda a cascata imunológica de liberação de interleucinas, citocinas, dependendo de quem é que está lá presente na nossa microbiota. E essa modulação do sistema imunológico, ela pode ser fundamental, principalmente na fase inicial da vida. E por isso é que a gente começa, então, a perceber cada vez mais a importância de sabermos como que é que acontece a formação da microbiota. Quais são os fatores primordiais para a sua formação, para que a gente tenha um bom estímulo em toda a vida. Como é que ela vai se comportar ao longo da vida, como é que a gente pode intervir. Eu acho que são essas as três principais perguntas que a gente hoje visa para conseguir ter um bom estímulo da microbiota. Em relação, então, à formação da microbiota, o que a gente antes
imaginava que o útero seria um ambiente completamente estéril, ele tem sido questionado, e é claro, isso ainda não é consenso, mas que já através daquela técnica de sequenciamento de RNA que eu coloquei para vocês, alguns fragmentos bacterianos e alguns micro-organismos conseguiram ser isolados já no líquido amniótico e através do mecônio, questionando, portanto, essa teoria de que o nosso útero seria completamente estéril. E que, então, já dependendo da microbiota materna, do estilo de vida, dieta dessa mãe durante a gestação, a gente começaria a trazer pequenos estímulos positivos para a formação de uma boa microbiota e pequenos estímulos imunológicos para essa criança. Então, alguns estudos mostram que, por exemplo, as infecções vaginais e também a periodontite na mãe podem ser o gatilho para o desenvolvimento, por exemplo, de trabalho de parto prematuro, justamente por alterações desse microbioma a nível uterino, com aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, desencadeando o trabalho de parto prematuro. Então, isso são evidências novas, que ainda estão em estudo, mas que começam a mostrar como a microbiota materna, já na gestação, pode começar a influenciar na vida dessa criança. E a partir do nascimento? Então, nós bem sabemos que o tipo de parto vai influenciar nesse primeiro imprinting, nessa primeira semeadura dessa microbiota. E que o parto vaginal, então, ele traz um perfil muito mais benéfico de microbiota do que o parto cesárea, em que a criança entra primeiro em contato com germes da pele e não os germes naturais da vagina da mãe, que depois resultam em um maior aumento, por exemplo, dos lactobacilos. E também, não só a via de parto é importante, mas também a idade gestacional. Então, nós sabemos que, por exemplo, as crianças nascidas pré-termo, elas são expostas já diretamente a ambientes mais de extrema higiene, como as unidades neonatais de terapia intensiva ou cuidados intermediários, nas incubadoras, uso de antibiótico e medicações, que já vai modular completamente diferente essa microbiota. E depois do nascimento, vem o principal estímulo, que é o aleitamento materno. Então, a criança que recebe aleitamento materno, ela tem um perfil de microbiota completamente diferente daquela que recebe fórmula infantil. Então, com aumento principalmente de bifidobactérias e lactobacilos. Mas depois, com relação à necessidade ou não de medicações como antibióticos, inibidor de bomba de prótons, a própria introdução da alimentação complementar, rica em fibras, com bastante diversidade de alimentos, e o ambiente que essa criança vai estar exposta, então se ela nasceu na cidade ou um ambiente rural, se ela também é exposta a animais de estimação, isso vai interferir de forma bem característica na microbiota de cada um de nós, até que por volta dos 3 anos de vida, cada um de nós tem uma microbiota bastante específica, sendo considerada atualmente até como uma nossa segunda impressão digital. E ao passo que essa microbiota se desenvolve, ganhando em diversidade, na sua complexidade e maturidade nesse período até os 3 anos de vida, nós temos que lembrar que o nosso trato digestivo ele também se desenvolve. Por exemplo, em animais germ-free, a gente não vê esse desenvolvimento da junção, do fortalecimento da junção entre os enterócitos, do aumento das vilosidades e das criptas, do aumento da produção de muco. Então, mostrando que esse desenvolvimento da microbiota saudável, ele também é fundamental para o bom desenvolvimento do nosso trato digestório. E não só isso, nesses primeiros 1000 dias, nós sabemos que diversos órgãos e sistemas, eles estão se desenvolvendo com
com peculiaridade única, de uma forma bastante acelerada, com ganhos funcionais também. Então, nesse período, a criança tem um alto crescimento linear, ganho de massa óssea, ganho de massa magra, também as suas funções metabólicas, elas estão se desenvolvendo. Em paralelo a isso, o sistema imunológico, dependendo já dessa semeadura, desse imprinting dessa microbiota, ele vai traçando o seu perfil mais tolerogênico, com o predomínio da resposta T reguladora ou da pró-inflamatória, TH17, TH1, e o cérebro está nessa fase também em franco desenvolvimento, com um ganho de massa cerebral, de junção entre os neurônios e também aquisições de várias funções cognitivas. Como eu já falei, nesse período o sistema digestório ele vai se desenvolvendo, não só nas questões das velocidades, mas em todos os seus aspectos. Então, na coordenação da motilidade, nas suas funções digestiva e absortiva, tudo isso em paralelo com o desenvolvimento da microbiota. E sofrendo íntima relação e influência das questões ambientais, da dieta, da presença ou não de algumas infecções e do uso de alguns medicamentos. Nessa fase, e cada vez mais a gente tem visto estudos que mostram o papel fundamental do leite materno nesses primeiros 1000 dias, principalmente com o avanço em relação aos estudos com relação aos HMOs, os oligosacarídeos do leite humano. Isso porque a gente já começou a entender um pouquinho da multifuncionalidade desses oligosacarídeos. Então, eles têm uma ação pré-biótica, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pré-biótico, então estimulando o desenvolvimento de uma microbiota mais saudável, com predomínio de bifidobactérias e lactobacilos, mas também eles estruturalmente, pela sua característica de sua estrutura, molecular, ele compete pelo sítio de ligação com alguns enteropatógenos, faz um estímulo direto no sistema imunológico, nas células dendríticas, favorecendo, então, uma menor resposta inflamatória, também auxilia nesse fortalecimento da junção entre os enterócitos, estimula a produção de muco e também estimula a produção de IgA, mostrando, então, a multifuncionalidade e a importância desses oligosacarídeos na formação da microbiota e, consequentemente, da nossa saúde. É por isso que algumas teorias na verdade, desse mecanismo de saúde e doença, elas têm sempre focado muito agora na microbiota, em que nós sabemos que alguns estilos de vida moderno, então tipos de dieta, comportamento, nossos padrões microbianos e exposição ou não a poluentes e medicações podem então levar a uma inflamação intestinal local, com dano tisular, estresse oxidativo, e que em indivíduos com suscetibilidade genética, isso pode ser o gatilho para o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, mas também doenças cardiovasculares, asma, doenças do tecido cognitivo, hipertensão, síndrome metabólica e até mesmo doenças comportamentais, depressão, ansiedade e distúrbios neurodegenerativos também. Quando a gente entende toda essa inter-relação, a gente começa a se questionar também sobre como a gente intervém ao longo da vida em nessa tentativa de eubiose e mecanismo de saúde e doença. E é impossível a gente não falar, principalmente dos antibióticos. Numa fase ainda, nesses primeiros 1000 dias, onde as crianças estão ainda mais sujeitas ao uso sistemático dessas medicações. E que, então, nós sabemos que dentro de um intestino saudável, com uma microbiota equilibrada, quando há necessidade do uso dos antibióticos, a gente favorece o desenvolvimento do que é chamado de leaky gut,
onde há uma diminuição dessa diversidade dessa microbiota, com consequente diminuição da produção do metaboloma, então dos ácidos graxos de cadeia curta, que vai trazer consequências diretas, com diminuição da barreira de muco, com achatamento das vilosidades, com o afrouxamento das tight junctions, com isso favorecendo a translocação de antígenos, que podem ser bacterianos, virais ou até mesmo alimentares, que vão favorecer uma resposta mais inflamatória em detrimento daquela resposta reguladora, trazendo esse ambiente mais inflamatório. Isso tá bem, explica bem todo o mecanismo que a gente bem conhece da diarreia secundária ao uso de antibióticos, que acontece em até cerca de 40% das crianças. E essa diarreia secundária ao uso de antibióticos, ela pode começar já no início da antibiótico terapia, mas até mesmo ela pode ser secundária ao uso de antibióticos em até 2 meses depois, justamente devido a essa desbiose sustentada depois do uso do antibiótico. E os antibióticos mais frequentemente associados a essa desbiose são a clindamicina, as penicilinas, a amoxicilina, a amoxiclavulanato e cefalosporinas, que são os antibióticos que a gente usa com mais frequência na pediatria. E não só os estudos vêm mostrando essa correlação a curto prazo entre o antibiótico e os seus efeitos colaterais a curto prazo, mas estudos demonstram também alterações metabólicas ao longo da vida, quando a criança ou o indivíduo ele é exposto a doses de antibióticos, né, na infância precoce. Então, esse estudo que eu coloquei aqui seria só um exemplo para vocês, mas existem vários estudos com essa finalidade de mostrar alterações metabólicas do uso de antibióticos na infância precoce, mas também existem estudos que falam sobre a correlação de uso de antibióticos e doenças alérgicas ao longo da vida, como asma e dermatite atópica, mostrando como a interferência do microbioma nesses primeiros 1000 dias pode ser fundamental para o gatilho das doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. E por isso é que muito se questiona de como essa microbiota ela se comporta ao longo dessa vida do indivíduo. Então nós sabemos que conforme a pessoa envelhece, essa microbiota ela muda um pouco esse perfil, principalmente em relação à sua diversidade e funcionalidade. Então, com consequência da diminuição dessa diversidade, a gente vê um pouco da perda da barreira de proteção intestinal, favorecendo maiores manifestações inflamatórias, locais e sistêmicas. E o que se questiona hoje é se essas mudanças ao longo da vida, elas podem ser consequência ou causa das doenças que vão aparecendo conforme a idade. Alguns estudos colocam que o estilo de vida, o ambiente, se rural ou urbano, a exposição a animais e a dieta, elas podem ser fundamentais para a gente fazer essa modulação positiva na microbiota, tentando reverter esse processo inflamatório natural que vem com a idade. E alguns estudos até mostram mesmo que hábitos de vida extremamente saudáveis, com uma dieta extremamente rica em fibras, ela é capaz da gente modular completamente essa microbiota e minimizar esses efeitos inflamatórios. E estudos mostram, então, que a mudança de uma dieta ocidental, rica em gorduras, pobre em fibras e com muita proteína, ela está mais associada ao aumento do risco das doenças inflamatórias, como Crohn, retocolite, câncer, também, né, as esteatohepatites e as doenças funcionais intestinais. Mas que essa mudança do perfil de dieta, ela pode, então, restaurar um equilíbrio na microbiota e trazer mais diversidade na nossa microbiota. Então, para a gente
E para a última etapa, né, da nossa conversa, nós já sabemos que a dieta ela pode ser fundamental como uma forma de intervenção positiva ou negativa, dependendo das nossas escolhas, para a modulação dessa microbiota. Mas também existem os bióticos, que são os pré-bióticos, probióticos, simbióticos e pós-bióticos, e também o transplante de microbiota fecal. Em relação aos bióticos, então, existem alguns consensos, entre eles o da Organização Mundial de Saúde e da Organização Mundial de Gastroenterologia, para definir o que são esses bióticos. Então, os probióticos, eles seriam os micro-organismos vivos que, quando a gente administra eles em dose correta, e eles chegam viáveis até o intestino, então eles têm que ter certas características de resistência ao pH ácido, resistência também à ação biliar, para conseguir chegar ao intestino viável, para colonizar de fato o intestino e trazer a sua ação benéfica, que seriam todas aquelas de uma microbiota saudável. Os pré-bióticos, eles são os oligoelementos, ou fibras, ou os oligosacarídeos, que são seletivamente fermentados pela microbiota benéfica, que, consequentemente, então, a sua fermentação desses pré-bióticos vão resultar em alterações específicas na nossa microbiota, resultando na produção de ácidos graxos de cadeia curta que vão ser fundamentais para a saúde intestinal e de todo o nosso organismo, como a gente já viu nas funções do metaboloma. Os simbióticos são aqueles produtos em que há associação de probióticos, ou seja, dos bactérias ou fungos e dos prebióticos, mais as fibras. E os pós-bióticos, eles também têm sido cada vez mais estudados, que seriam já os produtos bacterianos não viáveis, ou seja, o metabólito, então, isolar um ácido graxo de cadeia curta, ou até mesmo frações dos padrões moleculares de probióticos, então frações bacterianas que poderiam ser administradas para esse indivíduo que tivessem uma ação positiva a nível de sistema imunológico ou saúde intestinal. Esse artigo eu quis trazer para vocês, porque eu acho que ele resume muito bem tudo isso que a gente está conversando. Então, se eu tivesse que indicar uma literatura para a pessoa começar a entender um pouco mais e ter uma noção geral de tudo isso que a gente está conversando, seria esse artigo. Ele foi produzido com um conjunto, então, de 5 experts em microbiota, e ele começa resumindo bem sobre a formação da microbiota, a importância do aleitamento materno, o uso, né, as repercussões a curto e a longo prazo do uso de antibióticos. Também coloca sobre a correlação da microbiota ou perfis de microbiota e determinadas doenças, como as doenças funcionais, cólica do lactente, síndrome do intestino irritável, as doenças alérgicas, a obesidade e também algumas doenças hepáticas e o microbioma. E, por outro lado, ele também coloca já com uma visão crítica e bastante cuidadosa com relação a essa modulação da microbiota, do papel dos bióticos, que era isso que a gente estava começando a conversar. Então, ele explica muito bem sobre o perfil de segurança do uso de probióticos na infância, de quais são as possíveis indicações do uso de probióticos, com um olhar bastante crítico, colocando, sim, que a dificuldade de ter uma homogeneidade entre os estudos, para que a gente não pode generalizar o que um estudo comprovou a sua eficácia com determinada cepa, em determinada população. Então, ele coloca bem criteriosamente as indicações, quais cepas têm mais evidências, para quais funcionalidades na pediatria. Então, ele coloca do papel dos probióticos na diarreia aguda, na cólica do lactente, na prevenção à diarreia secundária ao antibiótico, na prevenção também da diarreia nosocomial e na prevenção de algumas infecções respiratórias. Então, ele resume essas aplicações,
coloca bem onde não há recomendação, onde pode haver alguma recomendação e em quais situações a gente ainda precisa de mais estudos para ter uma sistematização na recomendação do uso de probióticos. E para a gente ir finalizando, falar um pouquinho sobre o transplante fecal, que muitas vezes é até anedótico, né? Mas o transplante da microbiota, ele tem já seus relatos na história da medicina, já há 1.700 anos, então na medicina chinesa, onde se utilizava o que era chamado de sopa amarela para tratar alguns pacientes com diarreia grave. Mas não só lá na China era utilizada, mas também existem relatos históricos, por exemplo, dos beduínos utilizarem as fezes do camelo para tratar diarreia aguda também no deserto, com sucesso. E hoje em dia, o que mais tem se pensado e o que mais tem uma indicação formal para o transplante de microbiota é justamente na infecção por Clostridium difficile, onde um indivíduo saudável, após a exposição por antibióticos, ele tem, então, portanto, a sua redução da sua diversidade, da quantidade dos micro-organismos benéficos da microbiota, propiciando com que o Clostridium difficile, então, ele aumente a sua concentração, consiga aderir aos sítios de ligação nos enterócitos, produzindo, então, a sua proliferação e a sua infecção, levando a caracteristicamente, né, a colite pseudomembranosa, que muito tempo ela tem sido tratada com o uso de antibióticos, mas vem surgindo cada vez mais cepas multiresistentes ao uso dos antibióticos comumente utilizados, e por isso, então, o transplante de microbiota fecal tem sido uma alternativa viável e de sucesso no tratamento desses casos de Clostridium resistente à antibiótico terapia. E para entender um pouquinho, existem ainda muitas dificuldades para o uso sistemático desse transplante de microbiota fecal, desde a seleção de quem é um doador viável também de microbiota, então tem uma série de exigências de saúde, de condições de vida, idealmente pessoas do mesmo convívio familiar e da mesma casa, com o mesmo tipo de dieta, e que também existem várias formas de se fazer esse transplante, então através de enemas, através de colonoscopia ou tubos nasoduodenais, e também o que hoje a gente já tem é um pouquinho também com relação ao uso de cápsulas de microbiota. Outras indicações ainda em estudo são a doença inflamatória intestinal, as doenças funcionais, nas síndromes metabólicas e em alguns distúrbios comportamentais como o TEA. Então, eu acho que com tudo isso que eu quis expor para vocês hoje, fica claro que todos esses avanços, né, nesses conhecimentos reforçam a importância dos 1000 dias na vida do indivíduo, não só na primeira infância, mas ao longo de toda a sua vida. E que, sem dúvida, a nossa alimentação, nossos hábitos de vida, o estresse, eles podem ser o gatilho para as modificações epigenéticas que nós estamos mais sujeitos nessa fase da vida, mas que também a microbiota, ela exerce um papel fundamental nessas modificações epigenéticas, podendo ser o gatilho para tantas doenças de base inflamatória e alérgica ao longo da vida. Mas com tudo isso, sem dúvida, pairam muitas dúvidas, né? Nós temos ainda em relação à microbiota e toda a sua interface com o nosso organismo, muito mais dúvidas do que certezas. Mas algumas certezas, elas nos apontam que nós estamos tentando ir para o caminho certo. Então, a importância que a gente sempre colocou como primordial, o aleitamento materno na vida da criança, o estímulo ao parto vaginal, também estímulo que a gente deve sempre reforçar um estilo de vida saudável, tentando combater o sedentarismo, uma dieta equilibrada, rica em fibras,
e sempre tentando evitar o uso dos xenobióticos, então dos antibióticos e também dos inibidores de bomba de prótons, que tanto a gente usou de maneira mais indiscriminada e que hoje nós já sabemos também que tem uma ação direta na nossa microbiota intestinal, além de tantos outros efeitos colaterais que ele tem sido estudado. E que no futuro, eu acho que a gente, com o avanço de tudo isso, que a gente ainda tem muito a conhecer, eu espero que a gente tenha uma medicina ainda mais individualizada, para que a gente possa ter intervenções específicas a partir de quais predisposições eu carrego, qual o tipo da formação da minha microbiota, e que a gente possa intervir cada vez mais seletivamente, com avanços diretos em relação à nutrição e a sua interferência nas modificações epigenéticas, ou seja, na nossa nutriepigenômica, para que a gente possa, de fato, atuar ainda mais na prevenção de agravos e doenças futuras. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Marise. A sua aula ela foi muito precisa, né? Você colocou bem as definições, colocou os usos, deixou a gente ainda mais confiante que fazer o aleitamento materno, fazer o parto vaginal, são as bandeiras que a gente carrega há tanto tempo e elas são extremamente atuais, né? Elas não caíram em desuso, pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais você vai vendo que uma boa dieta, um bom hábito alimentar, as condições de parto. A gente está aqui com a doutora Mônica Pessotto, que é do Versailles, eu acho que ela até arrepiou os cabelos em pensar nos prematurinhos, né? Como eles realmente têm um começo de vida que é muito longe daquilo que a gente considera, assim, a questão mais ideal, vamos dizer assim, né, em termos de saúde, de microbiota e tudo mais, né. A doutora Mariana Zambon, que também está aqui com a gente, que trabalha com obesidade, acho que também deve ter ficado bastante, assim, a gente fica com bastante interrogações, né, mas eu abri aqui para as perguntas, se alguém quiser falar, por favor, pode abrir o microfone e perguntar. A gente está aqui, tem o doutor Paulo Giraldo, que é ginecologista, e ele colocou uma pergunta aqui no chat. Doutor Paulo, se o senhor quiser falar, pode falar. Eu vou ler, mas se o senhor quiser complementar, fique à vontade. Existe evidência científica da inter-relação entre a microbiota intestinal e microbiota vaginal na infância e adolescência? Acho que se eu entendi bem, existe alguma evidência, sim, com relação a ir determinando esse parto vaginal, determinando um perfil de microbiota mais saudável e, consequentemente, a uma resposta imunológica mais tolerogênica. E alguns estudos até correlacionam, por exemplo, e vem mudando em relação a gente só pensava no perfil das bactérias, né, dos filos bacterianos que inicialmente se estudou, mas que hoje a gente sabe que esse perfil bacteriano, por volta do 6º mês, ele começa a se tornar igual entre a criança que nasceu de parto vaginal e cesárea, mas que o viroma, o perfil dos vírus que são adquiridos através do canal vaginal, esses são completamente diferentes e perpetuam além do primeiro ano de vida. Então, mostra também que, né, as pesquisas começaram por um caminho nessa via principal, e que talvez o papel desse viroma, ele seja mais ainda importante nessa diferença entre o nascimento de parto vaginal e cesárea, e que mostra, né, tem tantos estudos que mostram pra gente, então, parto cesárea, aumento de atopia, de dermatite atópica, asma, diabetes mellitus, então, talvez esteja aí a resposta, né, do papel também do viroma, que precisa ser um pouquinho mais estudado. E se a gente for pensar, como você coloca na sua apresentação, que mudando a dieta muda também o perfil, mas tem coisas que é mais difícil de mudar, né? Acho que tanto para o bem quanto para o mal, né, Marise? Mas que a gente sempre deve tentar atingir aí o melhor que a gente possa, né? Não é porque começou
assim, de uma forma que talvez não tenha sido a ideal, não amamentou, não foi parto vaginal, que depois não possa melhorar isso, né? Que talvez tenha coisa que seja um pouquinho mais... É isso, né, Marisa, no final? Eu acho que dependendo, claro que a gente está mais sujeita a essas mudanças epigenéticas, né, e exposição dessas tendências nesses primeiros anos de vida, mas que a gente pode tentar fazer essa modulação, acho que principalmente imunológica, né, de diminuição de produção de citocinas, interleucinas, isso ao longo da vida toda, e por isso que eu acho que é tão interessante, né, que pensar que hoje, depois que começando a estudar isso, eu fico pensando como a gente estudava medicina antes, né, e como mudou tanta coisa, claro, vai mudar ainda mais, mas esses conhecimentos vão agregar tanta coisa, né, na nossa prática, eu acho. Uma complexidade muito grande, né? Que a gente vai demorar um pouquinho para entender todas, né? Assim, quer dizer, estou sendo bem ambiciosa, né? Porque a gente vai entender tudo, a gente não vai entender tudo. Mas entender um pouquinho mais do que a gente sabe hoje. A Chelsea, ela faz uma pergunta aqui, Marise. Em quanto tempo depois da mudança da dieta, geralmente acontece a mudança da microbiota para uma mais benéfica? Tá, quando a gente consegue, tem alguns estudos que até se colocam qual dieta faz qual perfil de mudança. Então, eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas, por exemplo, eu tenho estudos colocando o vegetarianismo, o veganismo, a dieta mediterrânea, e qual tipo de resultado eles têm visto. Então, aumento de qual filo ou de quais cepas, né, do perfil de microbiota acontece dependendo da mudança dietética que você faz. E por isso e isso em torno de 2, 3 meses. É claro que daí sem uso de nenhuma medicação, sem uso de antibiótico, sem uso de inibidor de bomba de prótons, que hoje tem sido os principais vilões, assim, no desenvolvimento da disbiose. Então, em 2, 3 meses a gente veria uma ação benéfica, mas o que tem se pensado é que justamente dependendo do indivíduo, da propensão, então, que a gente já sabe do histórico familiar, ou lá no futuro, né, que a gente sabendo dessa tendência genética precisa de cada um, a gente possa indicar qual tipo de dieta é melhor para cada indivíduo. Então, é muito legal na hora que a gente começa a ler alguns artigos com relação a essa nutrigenômica e a nutriepigenômica, porque mostra, por exemplo, perfis de pessoas, tem um estudo muito interessante que mostra o quanto diferentes microbiotas metabolizam de forma diferente os mesmos alimentos. Então, pessoas que fazem picos glicêmicos muito maiores ingerindo maçã do que um pão francês, por exemplo. Então, é muito louco isso, né? Que no futuro a gente vai ter que saber realmente qual é o seu perfil para você fazer uma intervenção melhor. O que a gente observa de uma forma até um pouco popular, e eu digo isso porque eu já recebi alguns adolescentes que compraram na academia os probióticos, e que eles aparentam, assim, apresentam, né, diferentes doses, diferentes cepas, e que isso é uma coisa que não tem ainda nenhum embasamento, né, Marise? Você não pode usar todas as cepas para as mesmas coisas e você não sabe o que... Eu estou falando, mas, né, é uma coisa para a gente pensar sobre isso, né, que nem tudo está na dose certa ou na quantidade certa, de uma forma discriminada, não é porque é bom que vai servir para todo mundo. Alguns acho que até são, né, mas não todos, né? Não, isso é fundamental mesmo, Ângela, que você está pontuando, porque a gente vê alguns movimentos, ou na procura do supermercado por aqueles pools de cepas, né? Ah, qual tem mais, é esse que eu vou levar, ou até mesmo a manipulação, né? A prescrição em farmácias de manipulação pegar todas essas cepas e quem sabe eu tenho um super probiótico. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Primeiro, porque a gente
não tem os estudos específicos, exceto para doença inflamatória intestinal, que a gente tem uma mistura de 5 cepas bem identificada, com melhor indução de remissão na retocolite ulcerativa, a gente não sabe o que o pool de cepas pode resultar. Então, a nível de metaboloma, se eles vão competir por sítio de adesão, e na verdade você está uma anulando a outra e não tendo nenhuma ação benéfica. Então, o uso de pool de cepas, ele é olhado com bastante critério. Então, se a gente já tem dúvidas com o uso de uma única cepa, se de fato vai ter o seu benefício, e a heterogeneidade dos estudos traz essa dificuldade da gente afirmar todos os efeitos. Então, quando a gente pensa em usar o probiótico, a gente tem que pensar para quê, né? E qual a finalidade, e daí saber se para aquela finalidade a gente tem evidência científica suficiente para a gente pensar no uso dele. Então, é bem interessante isso. Marise, nós não temos nenhuma outra pergunta, só parabenizações pela aula e pelos esclarecimentos. E se você quiser encerrar com alguma mensagem para levar para casa, a gente agradece muito a sua presença, né? Agradeço em nome de todos os alunos, os professores, os residentes que te ouviram, com certeza gostaram muito da sua palestra e aproveitaram muito, né? E aí, se você quiser deixar sua mensagem. Ai, Ângela, primeiro eu gostaria de agradecer, estou vendo tantos nomes aqui de professores meus tão queridos, eu quero dizer que é uma honra, né, e uma responsabilidade, como eu falei, muito obrigada. Quero agradecer vocês todos que foram fundamentais na minha vida, na minha formação. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de deixar isso aqui para vocês, esse agradecimento. Agradeço, Ângela, pela oportunidade, minha querida, minha mestre, eterna mestre, e dizer que eu acho que esse conceito, né, esse conhecimento da microbiota, ele veio para a gente também repensar tudo, né? Então a gente vem conhecendo a microbiota, agora a gente passa por uma pandemia, que com certeza esse vírus está trazendo repercussões para o nosso microbioma, repercussões sistêmicas, e colocando em xeque ainda mais, acho que o nosso estilo de vida, que a gente tem que ter um microbioma saudável, para ter um sistema imune saudável, com uma resposta imune equilibrada, e eu acho que isso cada vez mais vai ter mais importância, né, na nossa vida, e a gente tem que focar pela qualidade de vida, sem dúvida, cada vez mais. Era isso. Obrigada, minha querida. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Marise. Muito obrigada por se dividir com a gente. E para quem quiser assistir de novo, quiser recomendar, vai ficar gravado lá no nosso site, no Departamento de Pediatria, lá na FCM. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.